Bom dia, amados irmãos e irmãs, servo e serva, graça e paz do nosso... Amém! Glória a Deus! Do nosso Senhor maravilhoso, Deus, Criador do céu e da terra, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de Abraão, Deus que habita no meio do santo. Pai, no seu nome paralítico anda, cego enxerga, surdo ouve, mudo fala. No seu nome força negativa tem que bater em retirada. No teu nome, ó Deus, obra de macumbaria, bruxaria são destruídas em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Abriremos as nossas Bíblias nesta manhã de terça-feira, dia 2 de dezembro de 2025. Eu sou o obreiro, bom dia, Deus abençoe a senhora. Eu sou o obreiro Antônio Carlos, de Governador Valadares, nas Minas Gerais. Estou em uma das avenidas de Governador Valadares, ministrando a grandiosa e fortalecida palavra do Senhor. Ô Pitoco, bom dia, que Deus te abençoe e te acompanha em nome de Jesus. Amém. Ô glória, estamos aqui debaixo da santidade do Senhor, debaixo da potente e poderosa mão do Senhor. Quando as línguas fraudulentas levantarem, Senhor, contra o grupo de missões Jeová Jiré, grupo de missões de rua levantado pelo Senhor, nós estamos protegidos pelo sangue carmesim, nós estamos protegidos pela coraça da justiça do Senhor. Nada vai abalar o grupo Jeová Jiré, grupo de missões de rua levantado pelo o grandão da Galileia, Rei dos Reis, Senhor do Senhor. O grupo Jeová Jiré de missões de rua é composto pela a cooperadora da obra, Dona Nenezinha, minha esposa maravilhosa, que eu amo demais, o Clodoaldo e também o Eloí e o obreiro Antônio Carlos. Amados irmãos, abriremos as nossas Bíblias neste momento em Êxodo 33, no versículo de número 15. Assim diz a grandiosa palavra do Senhor. Então disse-lhe: se tua presença não for convosco, não nos faça subir daqui. Amados irmãos, o que eu vejo, o que eu aprendo, o que eu percebo, o que eu filtro desse versículo, o que eu sugo desse versículo, eu percebo que quando o Senhor dá uma missão, quando o Senhor ordena alguém em alguma missão para ele, alguma missão santa, alguma buscada, alguma ida em algum lugar, o Senhor já preparou todo o terreno, o Senhor já deixou toda a logística, toda a didática, toda a sua estrutura já está preparada. É só sair em missão. Por que eu digo um profeta igual a Moisés? Um profeta que chegou para Deus e falou: Senhor, deixa eu ver a sua face, Senhor. O Senhor respondeu para Moisés: o homem que vê a minha face morrerá. Mas senta na fenda da pedra, que eu passarei ali na fenda daquela pedra, e você verá minha glória pelas costas. Porque ninguém que vê a glória de Deus conseguirá ou ficará vivo. Porque é o supremo rei de Israel, é o rei dos reis, o maior grandão da Galileia, é o Senhor que cura, faz prodígio, maravilha, coxa andar, cego enxergar, mudo falar. Só esse grandão da Galileia é o rei dos reis, o Senhor do Senhor. Deus abençoe, o Senhor do Senhor. Amados irmãos, naquele momento é que eu vejo, o que eu filtrei, o que eu busquei, o que eu consegui perceber e ver a olho nus, mas com a presença do Espírito Santo de Deus em mim,
sempre permanece, porque o nosso corpo é o tempo vivo do Espírito Santo. Olha o que o profeta Moisés disse. Então disse-lhe: se a tua presença não for convosco, olha, não nos faça subir daqui. Porque Moisés sabia, com a vontade dele, sem a vontade dele, se o Senhor mandar, tem que ir. Se o Senhor ordenar, tem que ir. Se o Senhor traçou os planos, tem que ir. Se Deus ordenou, mandou, tem que fazer o que Ele quer, não o que nós queremos. Presta bem atenção. Moisés abriu mão da terra prometida, Canaã, mas não abriu mão da presença do Deus vivo de Israel. Isso é muito forte, irmão. Isso é muito forte. Observa, olha e vê o que Moisés disse. Senhor, se não for com a presença do Senhor, eu não sairei daqui, não me faça subir. Isso é forte demais. Isso é uma presença eterna. Isso aí é confiar, acreditar, estar, ficar na presença do Deus vivo. Não nos faça sair daqui. Amados irmãos, neste momento abalou o céu e abalou a terra. Mexeu com a terra, mexeu com o céu, mexeu com o céu, mexeu com a terra. É ligado na terra, ligado no céu, ligado no céu, ligado na terra. Amados irmãos, a presença do Deus vivo na nossa vida, irmão, é maciça. Nós, sem a presença do Espírito Santo dentro de nós, nós não chegamos em lugar nenhum. Alguma vez, irmão, vocês perceberam uma coisa? Quando chega um homem de Deus num lugar onde tem prostituição, onde tem bebida, onde tem avareza, onde tem contenda, onde tem porfia, onde tem ira, onde tem adultério, onde tem pessoas mentirosas, onde tem pessoas fraudulentas, pessoa que diz que tem ódio do outro e tem ranço. Irmão, pelo amor de Deus, o primeiro mandamento já deixou bem claro: amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Onde tem esse tipo de más conduta, Deus não habita, porque não tem a trindade do Espírito Santo. Eu digo trindade do Espírito Santo porque é Pai, Filho e Espírito Santo. Aí a presença de Deus vivo está aí. Quando eu chego, irmão, em qualquer lugar que tem essas tais práticas, eles falam assim: apaga o cigarro. Vem o obreiro lá, Antônio Carlos, vou respeitar. Apaga o cigarro. Outra hora, irmão, muitas vezes eu estou caminhando pela rua, vejo um amigo meu, eu dirijo a ele, tem ali dois bebendo cerveja, ele já pega aquela cerveja, bota debaixo da camisa, pega aquela cerveja, bota no canto, mas não chega a minha presença com a cerveja, porque percebeu que o Espírito Santo de Deus está ali. O Espírito Santo de Deus reina em mim. O Espírito Santo de Deus está naquele lugar através da minha presença que acabei de chegar. Quantas vezes, irmão, eu chego num lugar, naquela discussão, pessoas falando alto, pessoas sem controle mental, sem controle espiritual, pessoas que estão vivendo a sua vida, Deus dará. Eu chego, eles falam: vamos abaixar a voz, vamos abaixar a voz. O obreiro vem cá, o obreiro Antônio Carlos vem lá. Pode ser, meu querido, Deus abençoe o senhor e caminha com o Senhor e te guie e te proteja. E que Deus abençoe o senhor em nome de Jesus. E caminha e carrega. Oh, glória a Deus, aleluia. Aleluia, Senhor. Só o Senhor é santo. Só o Senhor é o santo, santo, santo de Israel. Glória, glória, glória a Deus ao Senhor. Amados irmãos, percebe a presença daquele Deus vivo estando
do meu lado. Irmão, nós temos que ser o sal dessa terra. Nós temos que fazer a diferença. Nós temos que ser diferente, porque nós temos a presença do Espírito Santo de Deus. Eu vou deixar bem claro aqui agora, muitos não vão gostar, porque muitos não gostam da verdade. Está lá em Romanos. As pessoas têm que saber que Deus não habita em tempo feito por mão de homem. Deus habita em nós. Nós somos a igreja. Nosso corpo é o templo vivo do Espírito Santo de Deus. Porque nós somos criados por Deus. Deus habita onde Ele cria. Agora, nós temos que se reunir na igreja. Sim, não estou dizendo que não temos que ir na igreja, mas sim, estou dizendo que a obediência a Deus é que leva a nossa santidade a se manter de pé, porque nós somos a igreja. O nosso corpo, o nosso coração, membro do nosso corpo, é que é a igreja ambulante, que pratica o ide, vinde e prega a palavra de Deus. Muitos estão lá dentro da igreja, andando bonitinho, de terno caro, gravata cara, sapato de cromo alemão. Outros estão lá desfilando com aquele saião, com aquelas roupas, fazendo da igreja uma passarela, e dizendo que tem ministério, e dizendo que está fazendo para Deus. Amados irmãos, não tem um vídeo dele gravado em lugar nenhum, representando esse Deus vivo de Israel, porque ele tem vergonha. Está lá dentro da igreja gritando, pulando, sapateando. Lá dentro, na rua, é uma outra didática, é uma outra caminhada, é um outro ser, é um outro andar na rua. Tem até vergonha de andar com a Bíblia, com medo de alguém dar paz do Senhor para ele e com medo de alguém pedir uma oração. Não dá nem paz do Senhor, irmão. Sabe o que não dá, irmão? Porque ele não carrega a sua Bíblia. Ele coloca a sua Bíblia, diz ele, né? Bom dia, Deus abençoe o senhor. Dentro do celular. Mas aquilo ali já é uma válvula de escape para estar dentro da igreja, mostrando o valor do seu celular, o tamanho, se é. Oh, meu querido, Deus abençoe, Paulo, a nossa vida, a nossa santidade, nossa trajetória. Aí está lá, com aquele celular caro para aparecer. Quando o pastor pede para abrir a Bíblia num versículo ou num verso, o que ele faz? Ele puxa aquele celular, parecendo um tablet dentro da igreja, e fica com aquilo para lá e para cá. Os outros veem que o celular dele é caro, dá maçãzinha nas costas. É, irmão, iPhone. Mas ele esqueceu. Ele está ali dentro da igreja, mas está representando o mundo, mundando lá fora. Está servindo o diabo nas trevas, está conduzindo o diabo. Bom dia, meu querido, Deus abençoe. Conduzindo o diabo na vida dele. Aí quando tem um cara, irmão, que prega na rua, irmão, igual eu, irmão. Irmão, um belo dia eu estava ali pregando, o cara subiu de pé nisso tudo aqui, quebrou. Deus colocou outro na nossa mão, o cara subiu nessa caixa de pé, lutando capoeira, quebrou tudo, quebrou o engate, tombou. Mas Deus está convosco, irmão. Foi Deus que me levantou, irmão. Esse grupo, irmão, de missões de rua, Jeová Jiré, ele é imparável. Sabe o que significa imparável? Porque o Deus que nos levantou para essa missão, bom dia, Deus abençoe a senhora. Deus que nos levantou para essa missão de rua, ele é onisciente, onipresente, onipotente, ele está em todos os lugares. E aqui, irmão, a coraça da justiça tem um paredão do sangue carmesim, tem um paredão do Espírito Santo aqui, que os nossos inimigos não nos enxergam para nos atacar. Pode até caluniar com palavras fraudulentas, certo? Mas não tem poder de nos parar. Porque o nosso combustível vem do céu. O nosso combustível é o Espírito Santo de Deus. Que nos alimenta é Deus, o nosso alicerce é Deus, quem nos guia é Deus, quem nos leva é Deus, quem nos conduz é Deus,
quem está conosco é Deus. Quem me levantou é Deus. Quem me serve é Deus. Quem me mantém de pé é Deus. Quem me colocou, eu, Clodoaldo, minha esposa maravilhosa, Nenezinha, e o Eloí, esse grupo Missões de Rua, no meio da rua, ganhando alma, é Deus Todo-Poderoso de Israel. Não é a língua que vai nos derrubar. Aí Moisés, irmão, diz para o Senhor: Senhor, sem a sua presença, não me faça subir daqui. Olha o que eu vejo lá em Samuel, irmão. Samuel, 1 Samuel 5, do versículo número 1 ao versículo número 4. Os filisteus, pois, tomaram a arca de Deus. Bom dia, Deus abençoa. E trouxeram a Ebenezer de Adote. E tomaram os filisteus a arca de Deus e meteram na casa de Dagom, por erro deles. Levantando, porém, de madrugada, os de Adode, no dia seguinte, eis que Dagom estava caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. E tomaram o Dagom, e tomaram ouro no seu lugar, e levantaram-se de madrugada no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagom jazia caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor, a cabeça de Dagom, e ambos as partes, e a palma das suas mãos, cortada sobre o limiar, somente o tronco ficou a Dagom. Amados irmãos, essa arca foi parada na mão dos filisteus. Você sabe por quê? Desobediência e pecado mortal que foi praticado pelos filhos de Eli. Pelos filhos de Eli, Finéia e seu irmão, começaram a prostituir o tabernáculo de Deus. Começaram a levar bebida. Começaram a fazer festa no lugar sagrado de Deus. Colocava no altar de sacrifício os sacrifícios, e depois iam lá e comia o sacrifício como se fosse um churrasco. Como Deus fosse cego, como Deus não enxergasse, como Deus não percebesse, como Deus não fosse onisciente, onipresente, onipotente, estava e está em todos os lugares. Foram guerrear. Quando estava quase perdendo a guerra, falaram: vamos levar a arca para a guerra, que nós vamos vencer. Negativo. Irmão, ô Marquinhos, Deus te abençoe, meu querido. Alô, você pode levar a arca na situação deles, mas não estava levando a presença de Deus. Porque quando você leva a arca em obediência, guardando os mandamentos, guardando as leis e o juízo, Deus está contigo. Mas as condições que estava Finéia e seus irmãos, pode ser, meu querido, estava em situação, bom dia, meu querido, em situação, bom dia, que Deus abençoe e te acompanhe toda a trajetória da vida da senhora. Amém, amém. Quando você está em desobediência, você pode ter a arca da aliança contigo, mas não tem a presença. Eu estou pregando sobre a presença. Mas a presença do Espírito Santo na nossa vida, a presença desse Deus vivo depende de obediência. Bom dia, Deus abençoe. O homem sem a presença de Deus, bom dia, Deus abençoa. O homem sem a presença de Deus, ele não é nada. Vamos lá, é como se fosse uma folha seca. A árvore nasceu aonde? Na terra. Se tirar a árvore da terra, ela morre. É o homem sem a presença de Deus, é o homem morto espiritualmente. O peixe nasceu aonde, irmão? Na água. Tirou o peixe da água, ele morre, porque tirou a presença de Deus da mulher. Agora, irmão, eu te pergunto mais uma coisa:
Alguém, se a presença de Deus chega em algum lugar? Não. Colocaram a arca da aliança lá no santuário de ídolo, no santuário idólatra, no santuário onde tinha um boneco chamado dragão. Eles colocaram a presença de Deus, a maior força da santidade, o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor, o único que é digno de toda a honra, de todo louvor e de toda a glória, diante de um Deus de madeira, diante de um Deus de pedra, diante de um Deus feito de concreto, colocou a presença do Deus vivo lá. O que aconteceu? O que eu vi? O que eu vejo? O que eu vi? O Senhor degolou, arrancou braço, pé, cabeça, deixou o corpo dilacerado daquela escultura, daquele ídolo, daquele boneco de madeira que está lá em Salmo 115. Tem boca, mas não fala, tem mão, mas não apalpa, tem nariz, mas não cheira, tem pés, mas não anda, nem a sua luz própria tem, precisa de luz para iluminar. Foi esse dragão que eles colocaram diante da arca da aliança, diante daquele Deus verdadeiro, diante daquele Deus vivo, diante daquele Deus que é violento para nos proteger, aquele que está obedecendo, guardando os mandamentos, lei e juízo. Glória a Deus, aleluia. Senhor, peço que os vira a cama para cá, meu irmão. Peço que o Senhor abençoa nosso grupo de missões Javairé. Esse aqui é o Clodoaldo, cinegrafista amador, está na luta conosco aí. Peço que Deus abençoe todos os filhos, todos os netos e toda a trajetória da vida dele. Glória a Deus, aleluia. Peço que o Senhor continue protegendo, sendo nosso escudo, nossa fortaleza, nosso alicerce, nossa rocha, desse grupo Missões de Rua, Jeová Jiré. Glória a Deus, aleluia. Peço que o Senhor abençoe meu grande casamento com a minha esposa maravilhosa. Bom dia, meu querido, Deus abençoe e acompanha, amém. Esposa maravilhosa, Nenezinha, que eu amo demais, glória a Deus, aleluia. Peço que o Senhor abençoe o Eloí, toda a família do Eloí, toda a trajetória de Eloí, onde ele estiver, o Senhor continua abençoando a família dele e ele, em nome de Jesus. Eu estou nesse momento, Senhor, com a minha mão esticada, erguida, ligada, levada em direção à minha borracharia, onde o Senhor me dá meu sustento físico, meu sustento humano, meu sustento terrestre, meu sustento terráqueo, onde o Senhor me protege das investidas dos meus inimigos sagazes, com olho grande, olho gordo, inveja, mentira, porfia, ira, palavras fraudulentas, pessoas odiosas, pessoas que realmente se levantam contra aquele que é de Deus. Bom dia, meu querido, Deus te abençoa, em nome de Jesus. Amém, 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 amém.